Senhoras e senhores, estamos aqui em mais um Arrasca Podcast Orlando. E hoje temos o prazer de ter aqui o George Rubadel, casado com a Michelle, o pai da Isadora, 27 anos, não parece. Obrigado. Nicolas, 21. Isso aí. E o Belo Horizonte, né? De Belo Horizonte. Moro em BH, mineirinho, comedor de pão de queijo. Ah, que legal. Esse é todo mineiro aí, né? Você é o pão de queijo e futuro residente de Orlando. Esse rapaz tem uma história surpreendente. Fica aí que você vai gostar muito. Fala um pouquinho de você, irmão. Prazer imenso. É um prazer ter você aqui. Valeu, obrigado, Edu. Bom, vocês que estão nos acompanhando, assistindo ou ouvindo, muito prazer, sou Jorge Rubadel, especialista em comunicação persuasiva, apaixonado pela mente humana, sou neurocientista também, apaixonado por teologia e filosofia. Então adoro, uma das minhas paixões é estudar. E missão de vida é ajudar pessoas a se comunicarem melhor. Adoro ajudar as pessoas, principalmente você que tem receio de falar em público, tem medo, não sabe como se posicionar, se portar, não sabe como estruturar as ideias da sua cabeça, não sabe como falar em público, inclusive. Estou aqui para te ajudar. E hoje no podcast a gente vai falar muito sobre isso, né? A gente tem uma história muito grande, assim, você me contou aqui um briefing aqui sobre a sua história. Conta um pouquinho, você sempre trabalhou com comunicação ou não? Você também, você começou aí, conta um pouquinho dessa trajetória sua aí. Excelente. Edu, na verdade o que acontece? Quando eu falo a minha real história, as pessoas costumam não acreditar. Vamos lá. Quem me olha hoje, comunicando, falando, apresentando, fazendo palestras, dando treinamentos, normalmente vem aquela frase no final: nossa, você tem o dom, você nasceu com talento nato, mas na verdade não. Eu era uma criança extremamente tímida e fui gago até os 14 anos de idade. Uau. E, na verdade, como eu decidi um dia, justamente nessa fase, 13, 14 anos, que eu queria me relacionar melhor com as pessoas, ser um adolescente mais bem enturmado, eu decidi que eu precisava me desenvolver um pouquinho melhor. Então fui fazer sessões de psicologia para acabar com o meu receio, meu medo de me expor, medo do julgamento das pessoas, e eu comecei a destravar. E eu, nessa época, comecei a namorar, fui pai muito jovem, me tornei pai aos 16 anos de idade. Uau. Então ali eu já precisava aprender a me comunicar melhor, até mesmo para que eu pudesse trabalhar, arrumar bons empregos para sustentar minha filha. Ainda muito tímido, buscava me esconder o máximo que eu podia, só que no ano de 2000 eu tive uma ideia meio maluca, que minha família toda falou: esse cara não tá batendo bem nas bolas. Eu assistindo o Fantástico, a família em casa no domingo à noite, todo mundo assistindo o Fantástico. Talvez o Edu vai se lembrar de um mágico norte-americano muito famoso, David Copperfield. Revelou a idade. Eu fui ver ele lá em Las Vegas. Então, um grande mágico ilusionista famoso, mais famoso do mundo. E eu estava assistindo ele na televisão e falei: caramba, e se eu aprendesse a fazer uns truques de mágicas e fosse trabalhar nas festas de criança, adoro mexer com criança. Eu tive essa ideia. Só que eu falei assim: beleza, eu vou me tornar um mágico. Isso na minha cabeça. Deu uma propaganda, um comercial, cheguei lá na frente e falei: pessoal, minha família toda, eu morava numa casa muito povoada, morava com meus avós, sou filho de mãe solteira, então estamos morando numa casinha simples, alugada na periferia de BH. E eu falei pro pessoal: gente, eu já sei o que eu vou fazer da minha vida, eu vou ser mágico. Minha avó era meio surda, ela falou: médico? Eu falei: não, vó, mágico. Quase, mágico, igual o cara da televisão. E as pessoas não botaram muita fé. Teve até um tio meu que falou: deixa de ser bobo, menino, isso é impossível. Até por coincidência, na semana seguinte eu estava lendo uma revista de empreendedorismo e eu vi uma matéria de um cara que eu sou muito fã, que é o Walt Disney. O Walt Disney, quando falaram para ele, ou melhor, quando ele disse que ia fazer desenhos animados, falaram para ele a mesma coisa. Falaram: Walt Disney, mas isso é impossível. Ele falou: beleza, pra lá que eu vou, porque lá no impossível a concorrência é menor. Exatamente, eu me tornei um mágico, só que, bom, eu comecei a estudar para me tornar um mágico, só que eu não tinha me atinado uma coisa, que para eu fazer mágicas em público, eu precisaria saber falar em público, me expor ao público. E eu não tinha pensado nisso. Eu falei: caramba, eu sou tímido, eu não vou ter essa coragem. E eu me lembro... que você já se levantou da sala e falou em público, da sua família.
Pô, Edu, nunca tinha pensado Você nisso. já mostrou cara. ali quem era, você já começou a mostrar quem era. Exatamente. Nossa, cara, o Edu falou tudo, gente. Uhum. Olha só. Eu, inclusive, ensino isso para os meus alunos. Normalmente, quando a gente está falando para uma plateia, que a gente tem tranquilidade, a gente sabe quem é, a gente não tem nenhum desconforto, Claro. normalmente a gente não tem vergonha. Não. É quando a gente vai falar com estranhos, ou às vezes com alguém que você não sente total confiança, que normalmente a pessoa trava. E eu nunca tinha metido nada nisso, então isso é uma pérola, viu? Não é? Exatamente. E ali eu comecei. Aí eu lembro da minha primeira apresentação de mágica, eu treinei igual uma vara verde. E eu falei, cara, eu não vou seguir porque eu acho que é algo que eu tenho vontade de fazer, senti que aqui eu tenho futuro. E eu fui fazendo cursos de comunicação, cursos de teatro, fiz workshop de palhaço para aprender a interagir com o público. E ali eu vi que eu falei, cara, essa é a minha área. Pessoal. Então adentrei no mundo artístico a princípio e depois, no ano de 2013, eu recebi um convite do Sebrae, lá no Brasil, para contar a minha trajetória, a minha história, porque como ilusionista, como mágico, eu acabei tendo um grande destaque no meu estado, em Minas Gerais, até no Brasil, eu já tinha realizado ali mais de 4.000 apresentações na época. E o Sebrae me Isso foi profissão, né? Você foi uma profissão. Eu vivi de mágica durante de 2000 até 2013. Eu não fazia outra coisa, a não ser inacreditável, né? Exatamente. As pessoas, assim, quando você faz qualquer coisa com amor, prospera, né? Exatamente. Adoro isso. Não, sem dúvida. Muito amor, muito carinho, uma paixão tremenda por aquilo, porque quando eu decidi ser mágico, não era algo que vinha de criança, de adolescência, foi um insight que eu tive. Hoje em dia a gente chama de insight, naquela época a ideia é maluca. Ninguém vai pra escola falando, não, você vai ser mágico. Não vai, ninguém. Não, se a gente for parar para analisar, vocês que estão assistindo a gente, ouvindo a gente, pensa só, quantas pessoas do seu ciclo de convivência que falam assim, eu trabalho exclusivamente como mágico. Ainda tem um detalhe, Edu, por que o Sebrae me chamou para contar a minha trajetória, a minha história, como é que eu transformei um negócio de final de semana numa empresa altamente lucrativa e rentável. Literalmente, eu acabei sustentando minha família durante mais de uma década com algo que as pessoas jamais imaginariam. Show de mágica. Então, poxa, quando você pensa no mundo artístico da mágica, normalmente, eu vou até trazer um dado que é interessante. Quando eu fui presidente 2 vezes da Academia Mineira de Ilusionismo, que é a Associação Mineira dos Mágicos. A gente tem esses dados lá. A cada 100 mágicos, somente 10 recebem algum tipo de remuneração para fazer uma apresentação de mágicos. Ou seja, 90% são artistas robistas, amadores. Amadores não são ruins, amadores que fazem por amor. Por amor. Beleza. Dito isso, se você pegar um outro universo, desses 10 mágicos que recebem algum tipo de remuneração, somente um vive exclusivamente da arte. Então, ou seja, a chance daquilo não dar certo, você não ser bem sucedido é muito grande. Eu não tinha esses dados em mão quando eu decidi ser mágico. Se tivessem me falado isso, eu já tinha pulado fora. Né? Eu já teria desanimado. Mas eu acho que... Né, então, assim, algumas coisas vêm de dentro da gente, a força que vem de dentro, acho que não tem matéria, não tem... É como uma venda impossível. Exatamente. Não existe venda impossível. Toda venda é possível. Possível, exatamente. Eu falo sempre isso. Eu sempre tenho uma... Eu vi um livro de uma pessoa que ele vendeu um terreno para o Donald Trump em 3 minutos. Uau! Então ele vendeu um terreno para o Donald Trump em 3 minutos. Ele entrou no hotel, no lobby do prédio do Trump Tower e falou, eu vou esperar até ele sair. O cara falou, não, você não vai, ele não vai conseguir falar contigo. Aí ele parou o Donald Trump falou, você tem 3 minutos. Em 3 minutos ele vendeu um terreno espetacular para o Donald Trump. Eu tenho um negócio... Então, o que eu acho? Venda. Todo mundo vende alguma coisa o tempo todo. Nada é impossível. Aí você segue a sua história. Incrível. Então, basicamente eu comecei ali. Deixa eu pegar esse gancho da venda, porque isso é muito importante também. Eu falo que venda basicamente é se comunicar. Se comunicar com clareza, com segurança e principalmente você dar o seu recado para o teu cliente da maneira
que ele vai entender, compreender e ver o benefício daquilo que você está vendendo. Eu tinha uma crença limitante muito grande na minha cabeça porque eu achava que não tinha nascido para vendas. De fato, existem pessoas, Edu, que possuem uma certa predisposição natural a se comunicar bem, a se relacionar bem, naturalmente ela vai vender bem. Beleza, mas nem todo mundo nasce com esse talento. Eu gosto de fazer uma analogia. Eu não entendo muito de futebol, já gostei mais. Mas todo mundo vai, se eu falar Ronaldinho Gaúcho, todo mundo sabe quem é. Ronaldinho Gaúcho é um caso de talento inato. Ele nasceu com talento. Se você pegar vídeos do Ronaldinho Gaúcho jogando bola criança, você vai ver desde criança aquele menino já tinha talento. Exatamente. Agora deixa eu te trazer um outro extremo. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, ele é um caso muito diferente do Ronaldinho Gaúcho. O Cristiano Ronaldo, se você pegar vídeos dele criança jogando bola, você fala, não tem nada de extraordinário. É um garoto que corria atrás da bola, mas você não vê ali enquanto criança, ele é um garoto talentoso. Só que ele resolveu se tornar um grande talento do futebol. Com dedicação, com esforço. E eu costumo me comparar com esse segundo tipo. Lógico, muito estudo, dedicação total. Como eu não tinha um talento nato, eu falei, deixa eu me dedicar. Então, assim, quem me vê hoje falando em público, me comunicando, eu gosto de deixar isso muito claro. Se eu pegar vídeos meus antigos, quando eu comecei a fazer palestras, quando eu comecei a fazer shows de mágicas, a pessoa vai olhar e falar, meu Deus, tadinho, deixa isso de lado que você não tem futuro. É isso mesmo. Que interessante. Conta um pouquinho mais, Então, e hoje eu trabalho levando conhecimento, tanto na área de vendas quanto na área de comunicação, fazendo palestras, treinamentos. Sou mentor de empresários que buscam se comunicar melhor, se apresentar melhor nas redes sociais, falar em público, dar palestras, treinamentos, porque hoje em dia tem muitos empresários que buscaram essa vertente, né, de mostrar seu rosto nas redes sociais para gerar um valor na sua marca pessoal, naturalmente para a sua empresa também. E lógico, a gente sabe o poder que as redes sociais têm, então, hoje os empresários estão buscando muito isso, os próprios empresários estão buscando se comunicar melhor para poder treinar melhor a sua equipe, inspirar melhor seus liderados. E aí, assim, a mágica, que é aquela apresentação que você se levantou na sala, uma coisa fantástica, do David Copperfield, você falou, eu vou me inspirar nesse David Copperfield, você talvez melhor. Ah, que isso! Você não, né? Te levou a alguns lugares bem bacanas aí, né? Bem diferentes aí, bem famosos aí, né? Conta um pouquinho dessa aí. Vamos lá então, Edu. Na verdade, na mágica, eu comecei a trabalhar ainda em Belo Horizonte, fazendo festa de criança. Eu comecei, na verdade, logo no início da minha carreira, a trabalhar em bares e restaurantes. Então o que eu fazia? O restaurante me contratava e eu ia de mesa em mesa fazendo apresentações, que a gente chama de mágica em close, micromágica, cartas de baralho, pequenos objetos, de mesa em mesa. Então o restaurante me pagava um cachê e eu ia nas mesas para entreter os clientes. E ali eu fazia cartãozinho de visita e eu distribuía cartãozinho de visita de mesa em mesa, ou seja, em um ano minha agenda já estava lotada. Uau. E com isso... Tremendo vendedor, né? Tremendo vendedor. Ali eu já entendi, já tinha aprendido técnicas de venda, até mesmo porque o restaurante era uma excelente vitrine para o meu trabalho. O que eu fazia? Cartão, e eu me relacionava também. Então eu acabava conhecendo muitas pessoas e ali abrindo muitas portas. Produtores de TV, produtores de teatro. Então eu fui parar no SBT, fiz 2 vezes o programa Silvio Santos, conheci o Homem do Baú de pertinho 2 vezes. Esse é o fui orgulho, né? Nossa, para mim um dos marcos, né, na minha história, na minha trajetória como mágico. Então tive no programa do Ratinho e depois eu fui parar no programa da Encontro, da Rede Globo, na época ainda com a Fátima Bernardes. Eu fui convidado para falar sobre a mente humana, como a mágica funciona dentro da cabeça do espectador, como a mágica funciona, como inclusive é possível ludibriar, enganar uma pessoa, gente, mas enganar no bom sentido, com a finalidade do entretenimento. Claro. A gente sabe que a mágica é um truque. E eu fui para falar durante 5 minutos. E o negócio foi tão legal, Edu, que eu acabei ficando 2 blocos, 22 minutos, no horário nobre, né, de manhã, ali na Rede Globo, onde tinha o maior pico de audiência das manhãs, que era no programa Encontro com a Fátima Bernardes. Claro. Poxa, foi super legal. E dali acabou que muita gente me conheceu e abriu porta para o Brasil inteiro para eu fazer palestras. Hoje eu já palestrei
basicamente em todos os estados brasileiros, só não conheço o Acre ainda. Tirando o Acre, todos os estados brasileiros já rodei bem. Falando de 5 mil, mais de 5 mil apresentações? 5 mil apresentações. Assim, entre 4 mil apresentações de mágica e aproximadamente 1.000 palestras, entre palestras e treinamentos. E o que você fala hoje da cabeça humana? O que você tem a dizer da cabeça humana? Então, vamos lá, eu falo que a mente humana é basicamente aquilo que a gente tem de mais poderoso. O problema é que a gente tem uma ferramenta, uma arma nuclear, só que a maioria das pessoas, infelizmente, não sabe usar a seu favor. Além de neurocientista, eu também sou hipnólogo. Eu já trabalhei com hipnose e eu afirmo, né? Assim, para quem não sabe, explicando de uma forma bem sucinta, né? A hipnose é nada mais que um estado de consciência alterado. A hipnose ela pode ser utilizada por finalidade de entretenimento ou de terapia. Né? Basicamente, todo mundo entra em estado hipnótico de 10 a 15 vezes por dia, de forma natural. É científico. E a gente, basicamente, onde a hipnose funciona? Ela funciona na nossa mente subconsciente. Nós temos 3 mentes. Né? A mente consciente, que é isso que a gente precisa parar, raciocinar, responder, entender uma pergunta. Isso a gente faz de forma consciente. De forma inconsciente, a gente faz tudo aquilo que é basicamente orgânico. A gente respira, a gente come, a gente anda. E o subconsciente, basicamente, estão as nossas emoções, as nossas decisões e aquilo que a gente não precisa raciocinar muito. O nosso cérebro consome muita energia. O órgão, o nosso cérebro consome muita energia. Então, a nossa mente subconsciente, ela serve para poupar energia e a gente tomar ações de forma mais instantânea, mais rápida. E é aqui que mora o segredo. Se as pessoas soubessem dominar o seu subconsciente, a gente teria muito mais resultado. A gente conseguiria acabar com medos e fobias de uma maneira muito mais fácil e a gente conseguiria, logicamente, ter muito mais sucesso. Eu acho assim, ouvindo você falar, a gente vê com a experiência de vida, com a experiência de resultados, experiência de situações. Hoje eu tenho uma seguinte frase. Quando alguém me fala algo, qualquer coisa, eu falo, se eu tenho que tomar uma decisão, amanhã eu te respondo. Eu não consigo tomar a decisão mais. Eu já tomei muitas decisões baseado em emoção. Exatamente. Então assim, quando alguém me xinga, quando alguém fala qualquer coisa, até elogio, bom, primeiro obrigado, claro, você agradece. Se não é um elogio, é a sua opinião. E se eu tenho que tomar uma decisão, falar amanhã eu decido. Se eu acordar com o mesmo pensamento que eu dormi, tá certo. Tudo bem. Se não, eu mudo, eu vou te responder amanhã. E assim, eu acho que não é talvez uma sabedoria, mas criei uma sabedoria, mas eu criei uma experiência de vida para controlar as minhas emoções. E eu acho que vale muito, eu me sinto muito melhor hoje. Edu, aqui a gente vai entrar até um pouquinho na vertente da filosofia. De fato, o que você conquistou, talvez com a idade, com a maturidade, com a experiência, foi justamente sabedoria. Isso, meu Deus, os estoicos já diziam, né? Se você consegue não agir pela emoção, você se torna um homem sábio. Por quê? Porque realmente, vamos voltar mais uma vez, fazer mais um link aqui, um gancho para as vendas. Tem uma frase muito clássica no mundo das vendas que é a seguinte, e no marketing, lógico, que diz que nós compramos pela emoção e justificamos pela razão. Então, normalmente, vamos falar assim, 95% dos processos de compra, eles são baseados numa ação subconsciente, numa ação emocional. Tem um livro muito famoso que se chama Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman, ganhador do Prêmio Nobel, e ele fala que o nosso cérebro tem duas partes. Ele pega o consciente e o subconsciente. Ele dá 2 nomes. Ele dá o nome de cérebro rápido para o subconsciente e cérebro devagar para o consciente. No teu caso, você tem sabedoria para utilizar mais o seu cérebro racional, seu cérebro devagar. Você olha e fala, peraí, só um minutinho. Às vezes um gatilho mental que alguém usa com você consegue falar, opa, peraí, deixa eu pensar melhor um pouquinho, amanhã eu te respondo. Se todo mundo conseguisse fazer isso que você consegue,
muita esposa não chegaria em casa com uma bolsa nova, mesmo já tendo 20 bolsas no armário. Aí, acho que, não, mas era a última que tinha, estava na promoção, era a última cor do estoque. Então, ou seja, a pessoa compra pela emoção, justifica pela razão. Se as pessoas conseguissem fazer mais isso, e veja bem, tá? Ninguém está imune a isso, não. Exatamente, nem eu. Nem eu, mas assim, nas minhas decisões eu procuro sempre ter um pouquinho mais hoje de razão nas minhas decisões, né? E eu vejo assim que é muito importante você, nós termos esse controle, principalmente para você manter a sua vida estável. Totalmente. Porque assim, você pode cometer um crime, você puxar uma arma e você dar um tiro em alguém, você pode cometer hoje aqui nos Estados Unidos, né, que é assim, qualquer coisa que você fala, qualquer coisa que você faz, você tem as consequências aqui, né, muitas consequências. E acho que a gente aprende pelo amor e pela dor. Né? Totalmente, exatamente. O ser humano acaba... inclusive tem até uma explicação científica, né? Por que a gente aprende ou pelo amor ou pela dor. Né? Pelo amor é porque normalmente a gente tem um desejo muito grande de alcançar alguma coisa. Ou seja, se é pelo amor é porque você tem um foco muito, muito grande, muito dedicado a alguma coisa que você literalmente deseja. E pela dor é porque realmente a gente aprende com uma experiência negativa e o nosso cérebro, a nossa mente, ela também acaba aprendendo por eventos traumáticos. Então, no caso é pela dor mesmo, a gente acaba... E aí você pretende trazer tudo isso aqui para o público brasileiro? Como que é? Porque nessa história agora, assim, que hoje você está saindo do seu habitat natural, assim, só com a zona de conforto e vindo aqui para os Estados Unidos? Exatamente, Edu falou tudo. Esse é um desafio, né? Sempre é um desafio. Gostoso, né? É muito bom. Eu falo assim, que encarar desafios, o ser humano nunca está tão preparado para sair da zona de conforto. Mas eu falo que nunca há crescimento, desenvolvimento dentro da zona de conforto. Eu não sei nem o que chama zona de conforto, Edu. Se a gente parar para pensar, né, pode perguntar a qualquer pessoa bem-sucedida em qualquer área, olha até a sua própria história, a sua própria trajetória. Se eu te perguntar, Edu, como era a sua zona de conforto lá atrás? Você vai olhar para trás e falar assim, meu Deus, era uma piscina de arame farpado. Só que você estava dentro dela, você estava quietinho, nem se movia para não arranhar, para não machucar, mas tá tranquilo, tá favorável ali, mas a gente se acostuma com isso. E de fato, no Brasil, eu tenho minha clientela, a gente tem contratos com prefeituras, com empresas, eu dou consultoria em empresas no Brasil, faço muita palestra pro Sebrae, aí, poxa, se eu abro mão disso, ou se eu pelo menos venho para os Estados Unidos, eu fico mais distante daquilo que já está mais fácil para mim. Só que eu falo que morar nos Estados Unidos sempre foi um grande sonho, porque desde criança, a minha conexão com os Estados Unidos ela começa desde cedo, porque o primeiro imigrante da minha família veio 42 anos atrás. Uau. Então, o irmão da minha mãe veio, e eu lembro quando ele voltou para o Brasil, que foi em 1984, quando ele voltou em 86, 87, era uma criança ainda, e eu lembro ele trazendo as malas, a hora que ele abria a mala, aquele cheiro eu não entendia, aquele cheiro de América, as roupas, os brinquedos, e eu me apaixonei com aquilo, falei, gente, um dia eu quero morar nos Estados Unidos. E de fato, foi a primeira vez, quando eu tinha 19 anos mais ou menos, eu fui morar em Connecticut, morei em Connecticut, fiquei lá durante uns 6 meses, mais ou menos, e lá eu fui house cleaner, trabalhei na construção civil, depois eu voltei para o Brasil, vim para os Estados Unidos de novo, que eu ganhei uma bolsa de estudos numa escola de mágicas em Nova York. Só que aí, tipo, a escola de mágica era 3 vezes por semana à noite. Eu tinha que arrumar um emprego na época também, então eu fazia um showzinho de mágica com o outro, mas eu trabalhava no posto de gasolina, na lojinha de conveniências, isso no ano de 2008. Então eu trabalhava durante o dia, foi até bom, porque o inglês melhorou muito naquela época. Não tinha brasileiro ali para eu conversar em português. Então, assim, aquela história. Mais uma vez, saí da zona de conforto. Quando eu voltei para o Brasil, eu fazia shows de mágicas, eu ia 3 vezes por semana para Nova York, fazia meu curso. Quando eu voltei para o Brasil, que é aquele que não tem aquela questão também, que o pessoal lá no Brasil acaba enaltecendo mais aquelas formações, graduações, quando é feito no exterior, né? Então, pelo fato de eu ter feito uma
uma formação aqui nos Estados Unidos, me ajudou muito no Brasil também. As pessoas passaram até a me respeitar mais. O cara formado lá no Tênis Man. Mas uma coisa é certa, é certa. Você veio, você passou, que nem no linguajar, você passou perrengue. Você foi trabalhar num posto de gasolina. Vai trabalhar num posto de gasolina no Brasil. Você veio aqui trabalhando num posto de gasolina, digno. Total. Aqui o trabalho aqui é digno. Sim, sim. Qualquer trabalho é digno. E você buscou o seu objetivo. Porque o que eu vejo muitas pessoas têm talento, mas ela não busca se aperfeiçoar. Você deu um exemplo muito certo, Cristiano Ronaldo. Ele tinha o talento de fazer gol, mas ele não tinha talento de drible, ele não tinha talento de falta, ele não tinha talento de cabeceio. Então ele se aperfeiçoou nisso. Ele não veio natural para ele. A gente fala hoje muito sobre o Neymar. Neymar, ele tem várias lesões. Aconteceu a vida dele, mas ele tem um talento natural. Ele tem. Tem um talento natural. Ele é um espetáculo. Ele é um fenômeno. Então, assim, só que hoje ele está procurando, talvez, o foco dele é a Copa do Mundo. Então ele está assim, focado em fazer chegar ali. E é o que as pessoas, assim, elas não querem passar pelo processo. Elas não querem pagar o preço. Edu, tem um negócio fantástico que eu gosto de fazer uma analogia para explicar. Quando eu era criança, eu tinha um amiguinho do bairro que era um excelente jogador de futebol. Jogava muito bem. E esse garoto, ele era um potencial Neymar. Todo mundo falava, esse menino chuta, canhota, muito bom. Só que tem um negócio assim, talento e vocação. Se as duas coisas não andarem juntas, o negócio não vai para frente. Claro. E o que é vocação? Vocação é, inclusive, o esforço que você coloca naquilo que você deseja. Foco, dedicação. Então, se você não tem a vocação para aquilo, no caso desse meu amigo, ele não teve a vocação. Ele não se esforçou. Porque o talento sem o esforço, ele perde para o cara que é mediano, mas é dedicado. Então não adianta. Então, ou seja, mas a pessoa fala, mas eu não tenho nenhum talento. Desenvolva. Eu não tinha talento para me comunicar, eu não nasci sabendo fazer truque de mágica. Então... Você desenvolveu, você foi atrás do seu objetivo, do seu sonho, né? Sim, totalmente. Em ser talvez, querer ser o melhor. A gente tem que buscar ser o melhor, né? Eu acho que em todas as coisas na vida, eu quero ser o melhor. Eu quero ser o primeiro. Se eu for o segundo, ele é melhor que eu, ele fez melhor que eu. A gente tem que aceitar, mas a gente tem que buscar a perfeição, não é? Sim. A pessoa que fala, eu me conformo, ele nasceu melhor. Não. Nasceu, eu consigo chegar, né? O ser humano tem essa predisposição natural para ser aquilo que a gente deseja, desde que você, antes de mais nada, conceba dentro da sua mente. Se você, tem uma frase muito clássica do Walt Disney, vou trazer de novo porque eu sou um grande fã de toda a história desse cara, que é o seguinte: se você sonha, você pode realizar. Mas primeiro você tem que sonhar. O que é sonhar? Perceber dentro da sua mente que aquilo é possível. Primeiro você precisa conceber para você mesmo. E se você mesmo acredita em você, ninguém mais vai. Então, mesmo no traço, quando eu falei, poxa, eu vou me tornar um mágico, as pessoas falam, isso não é possível. Esse garoto tímido aí, desengonçado, isso não vai dar certo. Mas eu acreditei, na minha mente eu sabia que era possível. Quando a gente sabe, o caminho a gente escolhe. Eu falo que a minha esposa, Michelle, eu falo que uma mulher sabe dificultar. A Michelle, ela diz o seguinte: dá o passo que Deus coloca o caminho. Exatamente. Me dá o quão tão difícil é você treinar um empresário? Uma pessoa que ela já tem vivência, vida, costumes. Conta um pouco. Vamos lá, eu falo que um dos maiores desafios que eu encontro dos meus mentorados e alunos é um negócio que tem um nome um pouquinho estranho, se chama glossofobia, que é o medo de falar em público, o medo da exposição. Deixa eu trazer isso, pessoal. Se você sofre com algum tipo de pavor, de medo, às vezes a pessoa fala, não, sou desinibida, eu consigo, mas num determinado grau, dependendo do tipo de público,
essa pessoa pode ser que ela venha dar uma travada. Deixa eu trazer o que é isso. Tem várias pesquisas de várias fontes diferentes que apontam a glossofobia, que é o medo da exposição, o medo de falar em público, como um dos maiores medos da sociedade. A maioria aponta ele ou como primeiro ou como segunda lista. Tem algumas listas que falam assim, que o maior medo do mundo é cobra. O segundo é falar em público. Eu falo que o terceiro é falar em público com cobra na plateia. Mas aqui, tem uma grande notícia e boa para quem está nos assistindo. A gente não nasceu com medo de falar em público. Deixa eu só colocar num pacote o que é o medo de falar em público. O medo de falar em público nada mais é o medo do julgamento. Quando a gente fala, eu tenho medo do que os outros vão pensar, medo do julgamento, medo de me expor, eu sou perfeccionista. O perfeccionismo não é qualidade, é defeito, é insegurança. Isso tudo está dentro de um pacote. Nós não viemos de fábrica com medo de falar em público. De fato, nós só nascemos com dois medos. Nós nascemos com o medo de cair e o medo de barulho alto. Eu vou explicar isso. Não, é claro. Vamos lá. Tá ficando, cara, o ser humano só vem de fábrica, de acordo com o Dr. Joseph Murphy, autor do best-seller O Poder do Subconsciente. Ele afirma categoricamente que o ser humano, se você pegar um bebezinho e pode olhar, ele só vem de fábrica com dois medos, que é o medo de cair e o medo de barulho alto. Se você está com um bebezinho, dá um estouro, um barulho alto, ele vai assustar, vai chorar. Claro. Ou se você está com ele no colo, dá um tropeção assim, ele vai chorar, vai assustar porque ele acha que vai cair. Basicamente, todos os outros medos, eles são instalados na nossa mente em algum ponto da nossa vida. A maioria na nossa primeira infância, vai do 0 aos 6 anos de idade. Existem 6 medos básicos da humanidade. Vamos lá. Medo da pobreza, medo do julgamento, que é esse, medo de doença, medo de perder o amor de alguém ou perder alguém amado, medo da velhice e medo da morte. Todos os outros medos da sociedade são derivados desses 6 medos básicos. E o medo de falar em público é justamente o medo do julgamento. O que os outros vão pensar, o que eles vão falar. E assim, eu sempre faço o exercício com os meus mentorados e alunos. Eu digo o seguinte, primeiro, o medo está sempre no futuro, ele nunca está no presente. Eu tenho medo do que as pessoas vão falar, vão julgar. Está vendo que é vão? E outra, ninguém sai de casa falando assim, meu Deus, eu vou lá assistir o Edu, dar uma palestra, eu vou lá para julgar o Edu. Ninguém faz isso. Entende? As pessoas não estão saindo na rua assim, com o julgametrômetro dela ligado, Claro. se existisse esse aparelho. Não, então, ou seja, e outra, se a gente colocar uma balança, olha, se você se comunicar, espalhar sua mensagem, se você conseguir atingir o máximo de pessoas possíveis com o seu recado, com o seu propósito, ia ser incrível, pessoal? Isso é incrível. Agora vamos colocar outra balança. O que você já perdeu com o medo do julgamento? O que você já deixou de fazer? Aí eu faço um outro exercício. Se você encontrasse hoje com o DeLorean, aquela máquina de volta para o futuro, máquina do tempo, se você voltasse 10 anos no tempo e pudesse acabar 10 anos atrás com o medo que você tem, esse medo que te impediu de fazer um monte de coisa legal, se você pudesse voltar 10 anos e acabar com esse medo, quem você seria hoje? Onde você estaria hoje? Muito interessante. Medo é um negócio que a gente não tem que viver com ele. Olha que legal isso. Eu sempre faço esse comparativo com uma doença, o medo com uma doença. Se você está com febre, o que você vai fazer? Você vai no médico, vai fazer cortar o sangue para ver se você está com febre, algo está errado com o seu organismo. Uma infecção, alguma coisa assim. Aí ele vai olhar e falar, olha, Edu, você está com infecção de garganta. O que você vai fazer? não, eu convivo com ela, doutor. Não, você vai tomar um antibiótico, vai curar. Claro. E por que uma pessoa em sã consciência, ela fala, eu tenho medo de cachorro, eu tenho medo de avião, eu tenho medo de falar em público. Por que essa pessoa se acostuma com isso? É uma febre. A febre você cura. E por que não buscar ferramentas para curar essa glossofobia, esse medo? Ou seja, a pessoa, você que está nos ouvindo, nos assistindo, se você tem algum medo, tem uma frase, Edu, olha que incrível, que aparece na Bíblia 366 vezes, que é a frase, não temas. Tem uma frase dessa para cada dia do ano, até quando é ano bissexto. É até Deus falando, meu filho, minha filha, não precisa. Incrível, né? Incrível, né? Assim, eu acho
para chegar nesse ponto, para você, vai assim, você convive com muitas pessoas com muitos medos diferentes, né? Sim. Qual que é o maior medo das pessoas? É falar em público? De longe a falar em público, porque, como eu disse, as pessoas em algum grau, ela se sente retraída. E eu não vou mentir, até eu mesmo, dependendo do público que eu vou palestrar, eu sinto frio na barriga. Deixa eu trazer um exemplo do dia que eu fui me apresentar na Rede Globo, no encontro com a Fátima Bernardes. Eu me lembro que naquele dia, eles falaram assim, eu estava no camarim, e eu achava que eu não sabia, eu achava que o programa era gravado. A hora que eu cheguei lá, eu falei, não sei se você sabe, mas o programa ele é ao vivo. Ali, eu recebi uma notícia que eu não estava preparado. Eu falei, como assim ao vivo? Porque os outros programas que eu já tinha ido, do Silvio Santos, ele é gravado. Se dá alguma coisa errada, eles cortam e não vai pro ar. Eu falei, peraí, então, vou estar em rede nacional, o programa mais assistido do horário, ao vivo. Eu falei, Aí eu falei, caramba, aí eu quero trazer para as pessoas aqui um exercício. Eu fui pro banheiro e eu falei assim, meu Deus, existe um negócio chamado respostas emocionais. São respostas fisiológicas quando a gente está com medo. A pessoa pode ter branco, pode ter diarreia, pode ter náusea, pode dar tremedeira, pode dar ataque de ansiedade. Você já deve ter ouvido aquela frase, tá com medo? Vai com medo mesmo. Isso não funciona. Não pro medo de falar em público. Porque se você está com medo e vai com medo mesmo, você vai ter mais resposta emocional negativa e a chance de dar uma coisa errada é muito maior. E existe ferramenta para isso. Várias. Eu vou ensinar um super simples. Tô aqui todo ouvido, porque eu na minha vida sempre foi, tá com medo? Vai com medo, não. Engole o choro. Para empreender, tá com medo? Vai com medo mesmo. Para fazer um monte de coisa, tá com medo? Vai com medo mesmo. Eu só não recomendo para falar em público. Porque imagina, eu já vi acontecer presencialmente pessoas que tiveram ataque de ansiedade em cima do palco, porque foi com medo mesmo. Eu já vi gente tendo branco, esquecer completamente o que ia falar, por quê? Porque foi com medo mesmo para cima de um palco. Veja bem, existe formas de acalmar. Gente, olha só, o nosso cérebro, ele funciona basicamente como o nosso coração. Nosso coração, para quem é médico, pode respaldar isso que eu estou falando. O cérebro funciona por batimentos cardíacos. BPMs, batimentos por minuto. O cérebro, uma frequência diferente, se chama CPS, ou ciclos por segundos, ou famosamente conhecido como Hertz. É a frequência do nosso cérebro. E normalmente, quando a gente está com um ataque de ansiedade, a gente está com medo de alguma coisa, é o nosso instinto natural. É o fuga ou luta. É um instinto primitivo do ser humano. Quando você está muito nervoso, seus batimentos cardíacos aceleram, na verdade começa no cérebro. Tá? O coração ele vem depois. O que acontece? O seu ciclo cerebral ele começa a gerar uma frequência absurda que você acaba bombeando mais sangue, os batimentos cardíacos aceleram. Gente, pode parecer ridículo, mas a maneira mais fácil de controlar isso é com respiração. Respiração. Então, respiração chama TDT, 3, 2, 3. Você puxa o ar por 3 segundos, segura por 2 segundos e solta por mais 3 segundos. Faz isso. Um minutinho para você ver. Vou dar um outro exemplo. Para quem fuma, normalmente a pessoa, é lógico que existe o vício ao tabaco, nicotina, né? Existe isso, com certeza. É uma química, né? É uma química, perfeito. Inclusive há uma certa dependência. Estudos apontam que depois de um mês, ou um pouquinho mais, se a pessoa conseguir controlar a vontade de fumar, a dependência química ela não tem mais, depois de um mês. Ela fica com uma dependência psicológica do cigarro. Porque o que é? E uma dependência emocional. Se a pessoa pegar um cigarro, o que ela faz de fato? Vamos tirar o cigarro, tira a fumaça. O que ela faz? Ela pega um cigarro, ela segura e solta lentamente. Por que a pessoa fala que quando ela está nervosa, ela sai, fuma um cigarro e ela volta mais calma? Respiração. Eu fui pro banheiro na Rede Globo, respirei. Uma outra técnica muito poderosa, tem uma pesquisadora, psicóloga da Universidade de Harvard, chamada Amy Cuddy. A Amy Cuddy, ela ensina uma técnica que se chama a pose do poder, ou Power Posture. Sabe aquela pose do Superman, da Mulher Maravilha? Ela explica que a nossa mente
influencia o nosso corpo e o nosso corpo também influencia a nossa mente. Se você buscar na sua memória a imagem de uma pessoa em depressão, uma pessoa encolhida, uma pessoa às vezes até em posição fetal. Agora, imagine se essa pessoa está numa postura empoderada, ombros erguidos, cabeça erguida. O seu corpo está mandando uma mensagem para o seu cérebro dizendo: eu estou empoderado, eu estou confiante. Então, se você combinar essas duas técnicas, é batata. Antes de uma apresentação, você está um pouquinho nervoso, nervosa, vai para o banheiro, você recolhe um pouquinho, 1 minutinho, junta as duas de uma vez. Faz ali a pose do poder, a postura do Superman, da Mulher Maravilha, respirando calmamente ali, 3 segundos, puxa o ar, segura 2 segundinhos e solta o ar lentamente por 3 segundos. Durante 1 minutinho, você vai ver. Você acalma seu cérebro, seu coração volta a bater com normalidade. O Paulo Vieira tem um método, né, de você gritar 3 vezes, né? E assim, isso te dá uma... Você solta aquilo que parece, você está soltando aquilo que está te fazendo mal, aquilo que está te travando, aquilo que está nessas situações talvez. Exatamente. Funcionaria também, acho que cada um tem som, mas a respiração é algo interessantíssimo. Inclusive, muita gente na internet até critica esses exercícios que o pessoal faz, que isso é um exercício de estado. Se chama de exercício de estado. Você se coloca num estado de empoderamento, de alerta, num estado de preparação para fazer uma tarefa que demanda uma energia e até mesmo uma condição psicológica mais bem preparada da sua parte. E as pessoas criticam, falam, isso é besteira. Se a pessoa pega ali as pessoas fazendo esse exercício fora de contexto, elas vão falar, gente, que palhaçada, que ridículo. Mas não, isso tem ciência por trás disso. Tem, né? O Paulo Vieira é, poxa, um baita estudioso da mente humana. Ele não ia colocar isso num treinamento desse se não fosse cientificamente comprovado. Ele é um exemplo de controle, de auto performance, inteligência emocional. Assim, inteligência emocional, super comunicador, um excelente vendedor, ele tem uma neurociência para vender, para controle emocional. É incrível, eu admiro muito pessoas boas, sabe? Eu admiro muito uma pessoa como ele, admiro muito. Não, e ele assim, uma das coisas que eu também admiro muito nele é a linha de raciocínio concisa, coerente. Ele consegue pensar, raciocinar e falar numa cadência, num ritmo, sem perder a linha de raciocínio. Ele é muito bom com isso. E eu digo assim, eu aconselho a todas as pessoas, né, que estão assistindo assim, né, busquem ajuda, busquem coisas melhores, sentem mesas produtivas, busquem pessoas que te agregam em algo na sua vida, né? Porque todos nós temos medo, todos nós temos o nosso medo, a nossa zona de não conforto, de desconforto, né? Sim. E quando a gente consegue dominar isso, é uma delícia. E assim, a gente consegue dominar, às vezes, com sabedoria, às vezes a gente domina com amor ou pela dor. Né? Exatamente. Então, assim, mas eu acho... Exatamente. Então, assim, eu acho assim, o que você faz é algo muito, muito bom para a sociedade. Muito, muito legal, porque você treina pessoas a ficar melhor. Com certeza. Eu falo que conhecimento é chave para muitas coisas. Tem uma frase que eu gosto muito do Benjamin Franklin, aquele da nota de $100, que diz o seguinte: investir em conhecimentos rende sempre os melhores juros. Claro. Eu vou repetir porque as pessoas precisam gravar isso. Investir em conhecimentos rende sempre os melhores juros. Eu jamais poderia sonhar com a vida que eu levo hoje se não fosse por conta do conhecimento. Eu até brinco, eu falo assim, gente, a minha mulher fala que eu sou maluco com esse negócio de conhecimento, porque todo dia eu busco estudar alguma coisa. O pessoal fala, mas você já terminou os estudos? Essa frase, terminou os estudos. O estudo não termina. Não, nunca. Aí eu falo, eu sou obcecado com esse negócio. Se tem uma coisa na vida que eu sou obcecado com conhecimento, todo dia. Se eu não estou estudando alguma coisa sobre teologia, estou estudando alguma coisa sobre neurociência, sobre filosofia, sobre minha área de comunicação. Aí ela até brincou, falou assim, ela me chama de lindo.
Eu chamo ela de linda, ela me chama de linda. Eu falo que gosto é gosto, não se discute. Aí ela fala assim, lindo, se você continuar nesse dia, você que vai acabar virando presidente dos Estados Unidos. Só que as pessoas não sabem, né? Benjamin Franklin, que é aquela da nota de $100, ele não foi presidente dos Estados Unidos, mas foi um dos pais da América, que brilhante, uma das gentes mais brilhantes que já pisou. Aí eu até brinco e falo assim, aí eu mandei fazer o meu cartão de visitas exatamente uma nota de $100, que é a minha nota de, só que não são $100, são 100 rubadólares, do Rubadel. Então eu falo que é uma única nota de $100 que tem minha cara e a igrejinha da Pampulha, que é cartão postal de Belo Horizonte, atrás. Olha isso, olha aí isso. Esse é meu cartão de visita. Se ele não é fanático pelos Estados Unidos, né? Sempre fui. Olha isso, olha isso. Incrível, isso aqui e o conhecimento muda, transforma vidas. E eu falo que quando eu descobri a minha real vocação, Edu, que é justamente compartilhar conhecimento, ajudar pessoas a se desenvolverem. Compartilhar conhecimento. Eu falo que assim, é um negócio que eu brinco e falo, gente, é pagando, é de graça, é um negócio que me dá prazer, porque eu acho que desde criança eu sempre gostei de compartilhar aquilo pouquinho que eu sabia. Também sou músico, então desde criança quando eu aprendi a tocar violão, guitarra, as pessoas me ensinam a tocar aquela música. Eu, buscando memória, gente, eu já tinha prazer de ensinar alguém alguma coisa. E ver aquela pessoa executando algo que eu ensinei, aquilo me dava um êxtase, um prazer. Eu falei, gente, que incrível isso. E hoje, quando eu vejo meus alunos, pessoas completamente travadas, que não falavam em público, que não gravavam vídeos, eu tenho curso de gravação de vídeo, ensinando as pessoas a trabalhar na frente da câmera, e dezenas, centenas de depoimentos que eu recebo das pessoas falando assim, meu Deus, eu não sonhava eu gravando, e olha aqui no Instagram hoje, olha o meu YouTube. E aquilo ali é um presente ver essas pessoas podendo espalhar a mensagem. E junto com isso, eu brinco e falo que tem uma outra missão, que é o seguinte, uma das minhas missões é dar voz aos bons. Por quê? Você concorda comigo que de gente ruim, inescrupulosa, gente mau caráter, disposta a prejudicar os outros, isso eu falo em todas as instâncias, na política, no mundo corporativo, esses caras parecem que já vêm com o dom natural de fábrica. Esses caras já são bons comunicadores. Só que os bons, normalmente, eles se colocam de forma reclusa, preferem se esconder atrás desse medo de falar em público, de se expor, e acaba que quem tem uma voz são os maus. Então, uma das minhas missões é dar voz às pessoas boas. Isso eu nunca tinha parado para pensar, é verdade, assim, né? Com o meu convívio de muitos anos no comércio, eu vi muitas pessoas que a gente fala no linguajar, 171, né? Exatamente. 171, aquele cara comunicador, ele te abraça com os olhos, ele te abraça com... E assim, no final do dia, o cara é um charlatão. Então, assim, o que você está fazendo, como você falou, você está dando poder, voz às pessoas boas, porque um empresário, ele tem empresa, ele tem funcionários, ele tem, assim, eu não estou julgando ninguém que é bom, que é ruim, né? Estou colocando assim, e a pessoa ter voz para falar em público, para colocar algo, expor algo que é produtivo para alguém, é muito gostoso, né? Meu Deus, você tá louco. Eu acho que desculpa cortando, eu acho que a profissão mais que é assim, que é uma honra, né? Como se diz assim, é um honor, né? Que é o professor. A profissão é tão gratificante, porque ele trabalha por amor mesmo, né? Porque você tem por financeiro, infelizmente, né? Assim, e é muito digno ver o que você está fazendo. Talvez assim, eu acho que a vida te mostrou um caminho para você chegar onde você está chegando, né? Onde você não chegou ainda, porque você, né, cada vez a gente está aprendendo, ensinando, a gente está buscando mais, e o próximo passo vai estar aqui em Orlando, mostrando os seus conhecimentos. Vai ser um prazer. Eu falo que trazer esse meu trabalho para cá é um dos meus maiores sonhos, de fato, poder espalhar essa mensagem, porque a gente está aqui justamente para espalhar aquilo que a gente tem de bom, né, e poder compartilhar conhecimento é uma das coisas que eu
que eu desejo muito fazer aqui. O que nós aqui da Alaska, nós podemos oferecer a você aqui quando você decidir vir, é usar o nosso espaço para que você traga pessoas e mostre conhecimento para o público, para as pessoas, para nosso público brasileiro, Sim, para nossa nossas comunidades, aqui. essa palavra que estava me fugindo, essa nossa comunidade brasileira aqui, nossa comunidade, a gente precisa de pessoas que acrescentam, né? Que elas possam trazer coisas boas, né? Porque a solidão, as pessoas aqui, eu acompanhando muitas vidas, elas ficam acomodadas com o dinheiro. Aqui se ganha dinheiro, se ganha muito mais do que no Brasil, né? E elas entram num mundo muito errado, muito... E eu costumo dizer que elas sentam em mesas erradas, né? Elas sentam em mesas erradas, né? Então eu acho que o conhecimento e pelo que você está me trazendo aqui, você vai ser uma pessoa muito importante para a nossa comunidade. Eu fico muito orgulhoso de ter você aqui. Eu tenho o meu negócio aqui em Orlando, moro em Miami, mas você vai ser sempre bem-vindo na nossa comunidade aqui. E sempre quando nós estamos assim, terminando o nosso podcast, assim, eu queria que você deixasse uma mensagem para o público, para que elas lembrem de você e elas saibam quem é você. E depois, assim, nós vamos colocar aqui o Instagram, as informações dele, para que vocês possam ter um pouquinho mais de informação. Vamos lá então. Bom, deixa eu fazer o caminho inverso então. Deixa eu convidar as pessoas para me seguirem no Instagram e eu quero finalizar então com uma história para trazer uma reflexão para os nossos espectadores e ouvintes. Meu Instagram, @GeorgeRubadel, Rubadel. B de bola vem antes do D de dado. O complicado de ter um nome difícil é esse, as pessoas costumam errar, mas George Rubadel. Vamos lá. Eu gosto de contar uma história de uma cidadezinha no norte da Califórnia, onde toda a cultura da cidade, a economia, ela é voltada para o plantio de milho. Toda a economia da cidade é baseada no milho. Tem muitas fazendas de milho. E o milho é tão importante para essa cidade que eles têm até um concurso, que é a espiga de milho mais bonita de todas. Esse é até um troféu, que é em forma de uma espiga de milho dourado. Uau. E todo ano, quem ganha esse concurso é um senhor chamado Douglas McJohnson. Aí um determinado ano, quando teve o concurso, ele ganhou, a repórter da TV local foi entrevistar ele e falou: "Seu McJohnson, qual que é o seu segredo? Por que todo ano o senhor ganha esse troféu?" Ele falou: "Meu filho, não é segredo. Todo mundo aqui sabe o que eu faço. Eu te explico. Todos os anos, antes de começar a plantação, o plantio de milho aqui na nossa região, o que eu faço? Eu pego as minhas melhores sementes e eu distribuo para as fazendas vizinhas. Eu vou explicar o porquê. Se eles plantam milho de má qualidade, brota milho de má qualidade, cresce milho de má qualidade. Vocês já viram aquele cabelinho que nasce em cima do milho? Aquilo é o pólen. Se o vento bater no milharal deles em direção do meu milharal, vai trazer pólen de má qualidade e vai contaminar o milharal. E eu vou ter milho ruim. Porém, como eu pego as minhas melhores sementes e eu distribuo para as fazendas vizinhas, eles plantam milho de boa qualidade. Brota milho de boa qualidade, cresce milho de boa qualidade. Quando o vento bate na direção do meu milharal, vem pólen de boa qualidade. Por que eu estou contando essa história, Edu? Para causar uma reflexão. Quais são as sementes que a gente anda espalhando por aí? São sempre as nossas melhores sementes? Ai, Rubadel, não, mas eu estou guardando as minhas sementes para pessoas especiais, para mesas especiais, para lugares especiais. Que semente que você está espalhando na igreja, na sua empresa, em casa, no seu condomínio, no seu bairro? Eu falo que, na minha concepção, existem duas verdades. São as duas únicas que eu tenho. A primeira delas é que um dia a gente vai partir desse mundo. É inevitável, a gente está aqui só de passagem. E a segunda, eu acho ter certeza, Edu, que tudo aquilo que a gente espalha, quando o vento soprar na nossa direção, pode ter certeza que vai voltar para você exatamente aquilo que você espalhou. Nossa, essa foi muito boa.
Olha, tivemos o prazer aqui de ter aqui o George Rubadel, um futuro morador de Orlando. Aguardem ele aí, que a gente vai ter muitas boas histórias. Prazer ter você aqui, sempre bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado, Redu.